Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais que já estão conosco, que já visitam nossos lares, nós reunidos nesta noite, Senhor, agradecemos as bênçãos que nos caem do alto. Agradecemos, Senhor, por nos enviar a luz que vem para preencher nossos corações, envolver nossas vidas, envolver nossos lares. Estas bênçãos, Senhor, que tornam nossas vidas mais tranquilas. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade de nos reunirmos para o estudo, para as reflexões, para a compreensão do Teu Evangelho. Nós te pedimos, Senhor, que permaneça conosco, que estes benfeitores, amigos, familiares, possam nos ajudar a compreender, a assimilar, mas principalmente, Mestre, a colocarmos em prática nas nossas vidas, para que aproveitemos o máximo a oportunidade de crescimento e aprendizado que temos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de podermos ver a vida com os olhos da imortalidade. Ajude-nos, Mestre, a seguirmos firmemente na Tua direção. Nos ampare, nos auxilie, nos abençoe com saúde, com paz, e que os nossos lares estejam sempre iluminados pela Tua luz e pela Tua presença. Nos guarde, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Opa, não está lá. Aqui a gente já vai colocar o texto. Vai ler tudo? Vou ler. Podemos ler tudo. Vamos ler tudo. Pode só dividir quem vai ler. Essa Ana pode. Ana, você pode fazer uma leitura aí para a gente, por favor? Posso? Vocês podem me ouvir? Estamos ouvindo. Sim. Pode ler os 2 primeiros. Não, pode ler 3. Lê os 3, Ana. Tá bom. O labor das almas. Descerradas as pesadas cortinas materiais que aí na terra nos cobriam os olhos do espírito, experimentamos, aliado às comoções de êxtase diante da imensidade, o desejo de comunicar a verdade a todas as criaturas. Como, porém, atingir semelhante desiderato? Obstáculos inúmeros se nos antolham, avultando da falta de um estabelecimento direto entre o plano material e o espiritual, que somente poderíamos obter através de poderosa mediunidade generalizada, capaz de registrar de maneira palpável todas as maravilhas do mundo psíquico. Todavia, o porvir humano nos faz entrever essa ligação mais íntima dos espíritos, pertençam ou não ao orbe carnal. Dificuldades da comunicação. Na atualidade, quase todo fato mediúnico constitui o fenômeno, o mistério, o acontecimento que exorbita das leis naturais, considerado, portanto, erradamente pelos seus observadores. Daí
o nascerem numerosas dificuldades para que muitas entidades atuem de forma sensível em vossas existências. Mas, se lhes é impossível a comunicação direta, é fácil a sua participação em vossos afazeres, estudos, pensamentos e preocupações. Os espíritos, prepostos a esse ou àquele mistério, no seio da humanidade e da natureza, formam um conjunto harmonioso e muito maior do que julgais. Rompido o laço que a une à matéria, um dos primeiros pensamentos da alma é para os seres queridos que ficaram à distância, e a ansiedade de revê-los constitui um dos mais santos objetivos de suas aspirações. Nem sempre isso lhes é permitido, porquanto uma ordem indefectível preside às leis cósmicas, que são as leis divinas. Fazem tudo, porém, para que se tornem dignas da confiança superior, e é assim que inúmeras criaturas desencarnadas se entregam, em vossos ambientes, a mistérios dignificantes e redentores. O trabalho dos espíritos. Em vossa vida, tomam parte as entidades do além. Sem que as vejais, perambulam em vosso meio, atuam em vossos atos, sem que os vossos nervos visuais lhes registrem a presença. Edificante é observarmos o sacrifício de tantos seres evolvidos que se consagram a sagrados labores, no planeta das sombras, quais os da regeneração, de individualidades obcecadas no mal, operando abnegadamente a serviço da redenção de todas as almas, atirando-se com destemor a tarefas penosas, cheios de renúncia santificadora. Obrigada, Ana. Necessidade do sacrifício. Fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque, visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Compreendendo essas verdades, muitas vezes, após as transformações da morte, não as assimilamos tardiamente, porque, de posse das realidades próximas do absoluto, concatenamos as nossas possibilidades, laborando ativamente na obra excelsa do bem comum e do progresso geral, encontrando assim forças novas que nos habilitam a merecido êxito em novas existências de abnegação que nos levarão às esferas felizes do universo. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas verdades na vida corporal, sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam, mesmo sob a cruz das dores, a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Desenvolvimento da intuição. Faz-se mister em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas, através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediários.
O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Emmanuel, do livro Emmanuel, 1937. Psicografia de Chico Xavier. Obrigado a todos. Esse texto é um texto, como a Giovana falou, de 1937, e Emmanuel escreve de uma maneira muito condensada, né? E interessante que ele escreve pequenos trechos, mas exatamente por isso a gente precisa fazer a decodificação de tudo que está concentrado aí. E é interessante, vamos tentar seguir uma ordem, né, dentro do que não vou falar muito não. A primeira coisa que eu ressaltaria é a dificuldade que que possuem os espíritos que deixam o corpo. Ele fala, né, alguns chegam e se maravilham de que a vida é essa imensidão e a gente estava preso numa caixinha, mas nem todos percebem que a vida é uma imensidão e se acreditam ainda presos na caixinha. Mas aqueles que percebem que estão livres, né, de uma prisão, a primeira coisa que eles pensam é naqueles que ficaram prisioneiros ainda. E tentam entrar em contato conosco, e aí descobrem que há barreiras. E essas barreiras são, a maioria delas, bom, de diversa natureza, né? Nós falta meios de comunicação, porque nós não temos ainda um psiquismo avançado, não temos uma mediunidade generalizada, não temos instrumentos ainda desenvolvidos para esse contato, o que certamente deve existir em planos superiores, em planetas mais evoluídos, né? A comunicação deve ser algo muito mais fácil, mas eles querem, né, ter essa possibilidade de contato conosco. E eu acho que fica muito fácil a gente entender essa dificuldade se nós pensarmos e, por alguns instantes, nos colocarmos na situação deles. Se você morresse hoje, né, deixasse teu corpo, você teria como falar com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, né? Existe uma barreira, não é uma barreira muito grande. Eles próprios dizem, não é uma barreira muito grande, mas é ainda para nós uma barreira difícil, né? Porque nós estamos muito mergulhados na matéria. Então, deixo essa reflexão para que a gente possa elaborar a partir daí. Existem muitas coisas que ele fala no texto, né? São vários itens, ele vai nos falar das dificuldades de comunicação, mas ele também vai falar do trabalho dos espíritos, ele vai falar das organizações, das diversas ordens de espíritos, porque há aqueles que se ocupam né, de diversas missões, inclusive dos fenômenos e das coisas naturais. Enfim, há uma vida que pulsa, imensa, repleta, né, que está borbulhando por tudo, mas nós vemos muito pouco. E aí, no final, ele nos dá algumas recomendações de como ir melhorando isto, né? Nos coloquemos por alguns instantes no lugar daqueles nossos entes queridos, irmãos, mentores, que tentam muitas vezes chegar a nós e encontram barreiras e mais barreiras. E talvez aí a gente pense um pouco e comece a fazer esse esforço, né? E interessante que algumas pessoas começam a ter vivências mediúnicas, né? E comecei a sonhar com a minha avó, comecei a sonhar com a minha mãe que desencarnou, comecei a sonhar com meu pai. E aí a pessoa entra em pânico, né? Quando na verdade são eles tentando falar, né? Estou aqui, estou tentando falar com você
Abre uma porta, pelo amor de Deus, para que eu possa ter, né, a sensação de estar vivo. Porque, assim, eles viveram muitos anos aqui conosco, e muitos nas reuniões mediúnicas às vezes falam, né, uma coisa mais triste para a gente é a sensação de ser esquecido, como se eu não existisse mais, como se a minha opinião não contasse mais. E então, lógico que eles não precisam se imiscuir, né, se misturar nas nossas coisas o tempo todo. Como diz Emmanuel, há regras muito rígidas que inclusive impedem isto, porque senão eles vão querer viver uma vida que não é mais a deles e nós vamos querer viver uma vida que também não é a nossa ainda. Mas, respeitadas os limites, nós temos que abrir uma porta, porque são criaturas como nós, né, e se fôssemos nós amanhã na situação deles, não seria bom ter pessoas que oram, né, que estão procurando se desenvolver espiritualmente para abrir uma porta de comunicação, né, e até quando nós vamos depender, né, dos outros para isso, ou são de médiums, esse é um trabalho que nós temos que ir fazendo nós mesmos. Mas é isso, né, eu lanço aqui essa primeira rodada de reflexões e abro para que a gente possa ter mais participações. Oi, Yuri. Ele sentiu, Yuri, o que você quer falar. Quando estava eu lendo esse texto, seguro a primeira coisa que vi na minha mente foi Chico, quando ele falava dessa mediunidade poderosa. Eu pensei no Chico, mas eu estava pensando mais nessa comunicação dos mentores, não? Como é difícil para eles chegar a nós, como tem dificuldades. Então, como a gente precisa ser muito grata, somente por isso, não? Porque eles trazeram muitas informações, eles tratam todo o tempo. Então, eu acho que precisamos ser muito gratos. Eu estava pensando no Emmanuel, quando ele fala tem um texto que chama Intuição. Ele diz que todos os homens participam do processo de intuição, não? Então, todos nós temos essa mediunidade, mas estamos todo o tempo no barulho, que essa intuição se perde, não? Mas a intuição está na base de todos esses processos mediúnicos. Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nessas potencialidades que temos, não? Aprender a lidar com essa intuição. E estava pensando também que quando a gente tem esse contato direto com a espiritualidade, se fortalece à medida que a gente vai ficando menos místico, menos ansioso com essas questões de espiritualidade, de mediunidade. Então, à medida que a gente vai entendendo que isso é natural, que faz parte das leis, esse contato espiritual, esse contato com o mundo espiritual e o mundo material, eu acho que isso se fortalece pouco a pouco. Então, somente foi uma reflexão nessa. Obrigada. Obrigado, Yuri. Com certeza, né, essa dificuldade deles para virem até nós é algo que nós devemos pensar com muita seriedade. E aí a Yuri falou algo muito, muito sério, né? Que é sobre a gente não faz silêncio, né? Não tem como os espíritos virem até nós, os benfeitores, falarem conosco, se a gente não silencia, se a gente não ora, se a gente não para, né? Ou não reserva um momento para isso. Porque a gente fala de médium, que a gente precisa dos médiums,
para os espíritos se comunicarem conosco, mas a gente se esquece que todos nós somos médiuns. Todos nós temos, né, a capacidade dessa comunicação. Deus não daria só esse privilégio, né, para algumas pessoas. Todos nós temos, né, na verdade, a intuição, né? A intuição é uma percepção espiritual, é um sentido do espírito, né? A comunicação com o mundo espiritual é algo que a gente pode desenvolver. E à medida que a gente se desenvolve moralmente, em que a gente desenvolve também a intuição. E essa comunicação com o mundo espiritual vai ficando mais natural, porque é nosso, né? É do espírito, é um sentido. Como o corpo tem o sentido, né? Os 5 sentidos, esse seria um 6º sentido, né? Que se desenvolve, mas se desenvolve à medida que a gente se aplica, né? Que a gente se coloca, se abre para esse desenvolvimento. E eu achei muito linda essa última parte, né, desse texto, quando o Emmanuel, ele nos dá a forma, né, ele nos dá a receita para o desenvolvimento da intuição, né? E qual que é a receita? É viver no bem, né, espalhar amor, fazer o bem a todos que nos cercam, usar todas as oportunidades de trabalho, de servir, né? Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. O primeiro a receber, quando a gente faz o bem, o primeiro a receber o bem somos nós mesmos, porque é o que nos deixa feliz. Se alguém já experimentou fazer o bem a alguém, a gente sabe o quanto isso faz bem, né? Nos deixa felizes. Então, ele nos dá a receita aí no fim, né? Quando ele diz que é através do amor, né? Ele fala... o que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura, a fé inabalável, concentrada nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Então, a primeira coisa é almejar, né, fervorosamente, querer, né, é colocar a nossa vontade a serviço desse desenvolvimento intuitivo. Então, quando a gente se coloca, né, trabalha e coloca a nossa vontade, se a gente nós já estudamos aqui várias vezes sobre o poder da vontade. Tudo que a gente quer, se a gente coloca a nossa vontade a serviço da realização de algo, a gente consegue, né? Então, quando a gente colocar a vontade para desenvolver a capacidade de estar em contato com essa força superior, né? Com esses espíritos superiores, a gente vai ter, né, acesso a eles, e aí nós vamos ter acesso a tudo que vem junto, né, porque, como o César falou, nós estamos muito restritos ao mundo físico, e esse mundo físico nos limita muito. Então, quando a gente lê um livro, né, de André Luiz, e a gente aprende sobre o mundo espiritual e vê, né, toda a grandeza, né, do mundo espiritual, tudo que existe além do físico, a gente tem uma ideia do que nos espera, né? E outra coisa que eu achei também muito, não sei se eu falo já tudo de uma vez, mas assim, como o trabalho dos espíritos, né? O trabalho dos espíritos superiores, a gente não faz nem ideia do que eles fazem por nós que estamos aqui no corpo e por todos aqueles que desencarnam em situações difíceis, eles trabalham muito. E eu estou lendo o livro, né? Estou lendo devagar, porque eu não estou tendo muito tempo, mas o livro Memórias de um Suicida, como eu já comentei aqui nas semanas passadas, e essa semana eu li uma parte sobre... os suicidas, eles estão numa situação tão difícil, né, energeticamente, que eles precisam do contato com os médiuns aqui da Terra, né? Então, os espíritos superiores trazem esses espíritos que se suicidaram para eles receberem o tratamento que eles necessitam aqui na Terra, com os médiuns daqui. Então, é todo um trabalho que eles têm que vir para cá, procurar os médiuns, e aí esses médiuns eles são levados durante o sono para conversar com eles. Não, existe um trabalho infinito, eles trabalham sem cessar. E a gente vê isso também nas reuniões mediúnicas, né? Então, é maravilhoso.
E se a gente tem a oportunidade, né, o estudo, né, que a gente faz, e as leituras que a gente faz, nos permitem ter essa ideia. Então, tendo essa ideia, nós precisamos colocar, né, a nossa vontade, o nosso desejo para participar mais ativamente de tudo isso, né? Porque eles precisam de nós. Nós, aqui no mundo, somos pontos de luz, né, na ajuda que eles precisam também, né, que eles querem fazer aqui com os que estão encarnados. E nós somos veículos dessa ajuda. Então, essa abertura, né, essa abertura nossa de que eles precisam da oração, né, através da oração, através do trabalho, do estudo. Então, nós somos aqui instrumentos do bem. E eles contam conosco. Então, é muito importante que a gente se coloque, né, à disposição desses benfeitores, para a realização desse trabalho de luz, né, que eles realizam. É tudo muito lindo, né? E o que a gente faz aqui é ter ideia de tudo isso que acontece. Muito bom. Adriana, você fala lá ou fala aqui? Você que sabe. Olha lá, mas fala mais alto que você, que passa Se aqui o som. não, abre lá o som. Dá para ouvir quando eu falando assim? Dá para ouvir? Tá? Teve uma parte do texto aqui que eu achei muito interessante, que me fez refletir bastante, né? Quando ele fala aqui a questão do egoísmo, porque ele até faz uma comparação como se a gente vivesse numa bolha de sabão, né? E a gente não visse nada além disso, né? Então, a gente fica dentro dessa bolha, a gente só pensa na gente, então a gente está nesse grande egoísmo, né? Nesse egocentrismo. Então, isso daí faz com que a nossa evolução ela fique parada, né? A gente não evolui, a gente fica dentro dessa bolha muito tempo. E quando a gente consegue ter essa visão espiritual, que a gente consegue entender que a gente é um espírito em evolução, a gente vai começar a se doar para o outro, né? Então, a gente começa a ver que quando a gente se doa para o outro, é aí que a gente recebe. Quando a gente trabalha para a felicidade do outro, a gente tem felicidade, né? E aí sempre me remete à oração de São Francisco de Assis, porque para mim é uma das orações mais perfeitas que existem, né? É dando que se recebe, né? Perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, assim, eu achei muito, muito bonita essa parte do texto, ela me fez refletir bastante em tudo isso, e o quanto o egoísmo nos impede, né, de caminhar para frente. Né? E a gente vive literalmente, a gente vê muitas pessoas vivendo dentro dessa bolha, né? E não querem que nada penetre essa bolha. Inclusive aqui no Canadá, eles usam muito esse termo. A pessoa entrou na minha bolha, sabe? É como se fosse um pecado você entrar na bolha do outro. Então, eles ficam naquela camada, sabe? Naquela concha de egoísmo, e eles não conseguem sair disso, né? Mas é porque tem essa visão limitada da espiritualidade. E outra coisa que eu estava pensando lá no começo do texto, quando ele fala dos obstáculos, né? Que ele fala assim, seria muito interessante se todos tivéssemos uma grande mediunidade, né? Aí seria muito fácil, né? Entre aspas. Mas o grande problema é o nosso atraso, né, moral. Como é que a gente pode ter todo mundo ter essa grande mediunidade se nós somos tão, não vou dizer imorais, mas moralmente pequenos, né? Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso, né? Com a transformação da Terra em planeta de regeneração. Eu acho que não vai demorar tanto, talvez alguns séculos aí, e a gente vai chegar, muito provavelmente, nessa etapa, né? Que todos terão essa mediunidade bem desenvolvida.
Porque a mediunidade sem moralidade é perigosa, né? Exatamente, por isso. Por isso que não... Exato. E uma coisa que eu fico sempre pensando, como é maravilhosa a doutrina. Estão ouvindo, Alexandre? Como é maravilhosa a doutrina espírita, porque nos dá essa possibilidade de comunicação com o outro lado, né? Outro lado. E nos dá a possibilidade de falar com entes queridos, nos dá a possibilidade de falar com gente que a gente gosta. Isso é fantástico da doutrina. Qual outra doutrina trabalha isso de uma forma inteligente, né? Científica, filosófica? Eu acho isso um presente da doutrina. É uma porta, né, imensa que se abre de possibilidades, de consolo, de... Por isso que eu gosto, às vezes, de trazer, né, para você. Por isso que eu gosto de trazer, às vezes, textos do Chico, aqueles de mensagens de recebidas, né, por familiares, que familiares mandaram, que são mensagens maravilhosas, né, que abrem... Nós não precisamos, cada um de nós, receber uma mensagem dessa, né? Um que tivesse recebido uma mensagem dessa, e nós já teríamos, lógico que se nós pudermos, ótimo, né? Mas uma pessoa que a doutrina espírita abriu esse horizonte, acabou, né? Significa que é possível, que... Então, o Chico não recebeu uma, ele recebeu 10 mil, né? Então, assim, você fala, como que é possível, né? E eu tenho até vontade, né? Eu tenho um projeto a esse respeito com algumas pessoas que eu tô pensando, porque, assim, a gente deveria estudar esse material, né? Não pode ficar no esquecimento isso. Então, é muito bonito, porque a doutrina, ela é, como o Alexandre falou, racional, consoladora, né? Te abre uma dimensão de perspectiva que, agora, nós temos que trabalhar, porque você não pode ter o que é de qualidade e continuar vivendo como, né, com o pé na lama. Então, a gente precisa, você não pode entrar num palácio com os pés sujos de lama, né? E a gente não pode receber os benfeitores na nossa casa. Quando chega alguém importante na nossa casa, a gente prepara a casa, né? Então, como assim, né? A gente acha que eles não... né? A gente tem que preparar a nossa casa, sobretudo a nossa casa mental, emocional, para recebê-los. Então, ter essa atitude de reverência, de devotamento, né, de quem está na presença de alguém especial. Agora, a gente precisa entender bem os termos, né? Por exemplo, intuição, nós vivemos num universo de pensamentos. E os espíritos participam da nossa vida constantemente. Às vezes, eles próprios não têm ideia. Estão participando da nossa vida. Porque simplesmente o pensamento funciona na base da afinidade. Então, eu posso ter alguém que adora assistir jogo do Flamengo, do Palmeiras ou do Corinthians e que assiste jogo comigo. Eu posso ter alguém que está interessado em política, em filosofia, não importa, no trabalho que eu faço, e eu nem percebo a presença dele, e às vezes ele nem percebe que está me influenciando, porque nós estamos simplesmente em afinidade. Isto é uma coisa. Intuição é outra coisa. Intuição é um processo de pensamento que se passa no inconsciente, mas que nos leva a uma solução de problema. Então, por isso que intuição não é só pensar, é chegar a uma conclusão, e aí você pergunta para a pessoa, como é que você chegou nessa conclusão?
Não sei, eu tive uma intuição. Não é que não é racional. É racional, mas é por caminhos que não são os que nós conhecemos. Não é indutivo nem dedutivo. É uma percepção global. Né? Quando você olha para uma coisa e fala, é isso. Entendi. Né? E as pessoas te falam, como assim você percebeu que ia ter tal coisa ali? Que ia acontecer tal coisa? Como assim você viu que... E a ciência não sabe explicar isso. Né? Eles tentam, eles dão várias explicações, eles falam, a pessoa percebeu porque o cérebro dela juntou vários elementos que já são semelhantes. Né? Tá, podemos até ir por uma explicação assim, mas não explica. Né? Não explica. Não explica porque você pode, adiante de uma situação de perigo, você pode falar isto, né? A pessoa talvez tenha... Mas e nas outras situações? E nas coisas que ninguém está pensando? E as ideias que nós temos? E as previsões que nós temos de uma situação que se realiza lá diante de nós e fala, uau, né, eu vi isso vindo. Então, a intuição é esse processo mais elaborado, que nos leva a chegar a conclusões, a resolução de problemas, a perceber as coisas com uma dimensão maior, que não passa pelo racional tradicional. Então, quando os espíritos falam, desenvolva a intuição, eles estão dizendo, passe para essa outra dimensão, na qual você vai deixar que a vida cuide de você, que Deus cuide de você. Nós tentamos resolver os problemas pela razão, é natural, é o instrumento que nós temos. Mas a intuição é essa coisa que tem uma mãe que olha para um filho e fala, aí tem coisa. E todo mundo em volta fala, não, como assim? Está tudo normal. Não. Não é racional, mas é mais que racional. Porque abrange a totalidade das coisas sem que tenha que explicar pontinho por pontinho. Né? O que é um processo racional? Você pode fazer processo dedutivo, então você pega uma afirmação geral e vai deduzindo as conclusões. Ou você pode fazer um processo indutivo, né? O cobre dilata com ferro, o cobre dilata com calor, o ferro dilata com calor, o bronze dilata com calor, então eu induzo uma conclusão, né? Todos os metais dilatam com calor. Eu preciso experimentar várias vezes para chegar numa conclusão. A intuição não funciona de nenhum desses dois jeitos. É uma visão global de uma situação. E é aí que os espíritos podem nos poupar uma imensidão de trabalho, de sofrimento. É aí que nós podemos encontrar soluções para situações complicadas. Porque eu entro em contato com alguém que vê mais do que eu. Eu entro em contato com alguém que percebe mais do que eu. Mas eu preciso confiar nele. E aí ele diz, é isto. Então aí a gente vê, percebe as coisas de um modo que nós não conseguimos explicar. Mas quanto mais nós fazemos isto, mais nós vamos sentindo que a nossa vida é guiada por forças que são maiores. Por isso que, né, nós temos que nos tornar mais sensíveis. E é muito engraçado, né, quando você vê uma pessoa que começa a ter sintomas mediúnicos e corre disto, né, ao invés de perceber que está se abrindo para ela uma porta, né, e ela corre fechar. Então, amém, né? Vai fazer o quê? A gente está acostumado com a cegueira, quando abre uma luzinha, a gente corre com medo, né? Fazer o quê? Então, a pessoa que chega, né, que está numa ilha que todo mundo manca, ela não manca, mas manca porque todo mundo manca. E aí ela percebe
Alguém mostra para ela que ela não precisa mancar. E ela fala, não, 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 mas eu quero mancar que nem todo mundo, senão eu vou ser diferente. Né? Tudo bem, manque, né? Mas você poderia correr, né? E vai mancar. Então, não sei se a Yuri sabe o que é mancar. Boater? Obrigado, Alexandre, porque essa eu não lembrava. A Vera disse que não recebeu. Então, é isso, né? Nós temos medo dessa amplidão, mas né, é o homem do futuro esse. Agora, a intuição é uma coisa muito séria. Né? A intuição é muito sério. A Emmanuel não está recomendando isso aí, nós estamos achando que ele está falando de coisinha, tive uma intuição. A intuição, na verdade, é a nossa vida ser guiada por Deus. É a nossa vida ser guiada pelas forças superiores. Porque não é só uma afinidade de pensamento, é um pensamento que conduz a uma solução, a uma conclusão, a uma visão global das coisas. E isso é maravilhoso, porque é você sentir que alguém cuida de você. Alguém cuida de nós. Alguém nos guia. Eu não preciso ver tudo, ele vê. Eu não preciso enxergar tudo, entender tudo, compreender tudo. Eu preciso deixar que quem pode dirigir, dirija. Né? É esse o segredo. Então, desenvolver a intuição. Né? E é assim que eles vão cuidando, né? Vão nos ajudando a... Eu te passo a palavra, Daniel. Vão nos ajudando a crescer, a aprender, a evoluir e ao mundo também, né? O mundo evolui de que forma? Né? De onde vem, né, o desenvolvimento da ciência, de onde vem o desenvolvimento da arte, da filosofia, né? Vem do alto, assim, os grandes pensadores, eles recebem por intuição as ideias, né? Os artistas, os grandes artistas, né? Que estão em contato com o superior, eles recebem através dos sonhos, através dos... Quantos dizem, né, que quando acorda tem a imagem de um quadro, né, uma música que compõe durante a noite, né, que acorda com a música na cabeça, o Daniel já falou isso para a gente uma E vez. ficam frustrados, né, porque não conseguem reproduzir como viram. Então, vem a evolução do mundo é dirigida pelo alto, não é fruto nosso aqui. O que a gente vai vendo acontecer não é desenvolvido pelos humanos, aqui é ajuda que vem da providência divina que manda, né? Remédios, né, que são descobertos, vacinas, tudo isso é através da intuição, mas são aqueles que estão já, né, de certa forma, com a intuição desenvolvida, né, que já trabalharam para poderem estar com esse contato mais afinado, né, com o mundo espiritual superior, porque existe também, né, a intuição que a gente recebe do mal, né, é aquele anjinho do bem que fala de um lado e o diabinho do outro lado, então, com qual que a gente se afina? Porque vem a intuição, Atenção. Coloca aí. A gente, só para tomar cuidado, né, a gente recebe influência do mal, porque há uma afinidade de pensamento. Não, tá certo, a gente usa o termo como equivalente, né? Mas não está errado, está tudo certo. Mas é só para a gente distinguir a nuance. A intuição é um pensamento de ordem superior que nos leva a concluir, ver, perceber o que nós não veríamos normalmente. O que a Giovana está falando é óbvio, né, mas é afinidade de pensamento, é frequência. Nós recebemos influência e a gente chama essa influência de intuição, né? A nuance aqui, a gente pode dizer, não é necessariamente uma intuição no sentido que nós estávamos falando, mas é também uma intuição, digamos assim. É porque vejam como falta palavra, né? Falta palavras. Por que o que tem sentido, né? O que a Giovana está falando tem sentido? Porque há pessoas do mal
que muitas vezes tem sucesso, e ele fala, eu segui uma intuição. Né? Então, assim, óbvio que ele está sendo influenciado por espíritos que veem um pouco mais do que ele, e que, para obter o que querem, o ajudam. E como a afinidade existe, mas isto é uma coisa que não é necessariamente a mesma que eu estava falando. Né? Que nós temos o mesmo termo para duas coisas que são diferentes, na verdade, né? Mas essa que a Giovana falou, a gente pode estar falando de uma influência normal, obsessiva, que nos dá a impressão de uma intuição, né? Porque há uma afinidade muito grande e alguém nos mostra, mas eu estou falando de algo um pouco maior, que é essa força divina, que é representada pelos espíritos superiores, que também nos envolvem, pelos nossos benfeitores, e é um processo de conhecimento, a intuição, que vai além do conhecimento racional, dedutivo, indutivo, que nós estamos acostumados. Agora, às vezes nós, por falta de palavras, né, usamos a mesma palavra, mas é preciso fazer aí a nuance. Agora, isso que a Giovana está falando é perfeitamente verdadeiro, Eu né? quis dizer assim, se a gente não se desenvolve para o contato com o superior, quem vai conseguir o contato conosco são os inferiores, né? Então, para ter a intuição divina, para ser direcionado para o bem, a gente precisa se desenvolver moralmente, né? Então, é o desenvolvimento que vai nos dar, né, a evolução, nos permite desenvolver, né, esse desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento da intuição para as coisas divinas. Agora, se a gente não faz esse trabalho de desenvolvimento interno, né, desenvolvimento interior, de fazer o trabalho no bem, como a gente estava falando agora há pouco, a gente fica bloqueado para a luz. Então, quem vai ter acesso é o outro lado, A né? gente poderia fazer uma distinção moral, talvez, para ficar mais fácil para entender. Na intuição, é alguém cuidando de nós. É uma força benevolente. Nessa intuição que a Giovana falou, é alguém nos usando. Essa distinção que a gente pode fazer, moral, talvez ajude a ficar mais claro, né? Aí, ao invés da gente receber uma sinfonia, a gente vai receber um funk. Exatamente. Entendeu? Mas vamos lá, Daniel. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Deixa eu tentar lembrar. Não, é que eu fiquei pensando no que vocês estavam falando. Lembrei. Intuição, para mim, acho que foi um dos assuntos que eu aprendi com vocês que mais me interessou, justamente por ser uma pessoa, acho que 95% do tempo intuitivo. E aí eu escutei uma história muito interessante. Quem contou foi aquele médico, o Dr. Paulo Fructuoso, de uma história do Santos Dumont. Não sei se a Carolina e a Yuri conhecem ele, que inventou o avião brasileiro, né? E até então eu não sabia que ele tinha cometido o suicídio, né? Porque quando ele descobriu que essa invenção dele tinha sido usada para matar pessoas, ele entrou numa tristeza profunda e ele se matou. E aí contaram que quando ele chegou lá no plano espiritual, contaram para ele que ele foi intuído a criar o avião, né? Que ele chegou naquelas conclusões que para viabilizar a ideia dele, graças à ajuda de espíritos superiores, né? Aí ele falou assim, então quer dizer que essa ideia não é minha, quem teve foi um espírito superior? Aí eu falei assim, não foi esse espírito superior, foi um acima dele. Então quer dizer que a ideia veio desse espírito superior do superior? Não,
Foi uma ideia acima ainda desse outro. Então, a gente é muito interessante isso, que no final essa intuição que a gente tem, ela vem de um lugar muito maior do que a gente imagina. E isso eu achei de uma beleza linda, sabe? Assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente pensa que às vezes é uma coisa pequenininha, só mas cara, a fonte dela a gente não tem ideia, né? Então, essa história sobre a intuição me marcou demais. Eu acho. E a intuição se faz, às vezes, por áreas, né? Como você falou agora, a Giovana deu exemplos. Ela se faz por áreas, porque é mais fácil quando a gente se especializa. Eu posso receber ideias no meu campo de trabalho, porque eu estou batendo ali, né? Eu estou forçando a minha mente. Eu estou me devotando, né? Eu quero descobrir algo, eu quero... Então, isso me faz entrar em contato com todas as energias e pensamentos que estão vibrando naquela faixa, né? Que estão buscando mesmo. Mas eu acho que o que Emmanuel está querendo nos dizer é dessa intuição benevolente de Deus cuidando de nós, dos espíritos superiores cuidando de nós, que se aplica a todo mundo e a todas as criaturas, a todas as áreas, que é essa intuição de saber viver, de proceder bem, de caminhar no bem, de amar as criaturas, de aprender a amar, de aprender a desenvolver o nosso coração. Então, é bonito quando ele fala nessa luz, se concentrar nessa luz que o coração tão ardentemente deseja. Então, é preciso, né, a gente querer isto, querer com muita paixão, com muita força, com muita determinação. Que inclusive ele fala aqui, né? Faça mistério em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. Fantástico. Então, a gente tem isso em nós, mas estão lá, né, escondidas e aguardando o nosso desejo para se desabrocharem plenamente. Então, é a nossa vontade, né? O que nós queremos? Se nós queremos isso, a gente vai conseguir, né? É colocar o esforço e a vontade nisso. E muitas vezes há pessoas que podem desenvolver algumas dessas competências no mal. Aí vem aquilo que o Alexandre falou, aí a catástrofe é geral. Porque não basta você ser mal já no mundo normal, você agora é mal em dois mundos, porque você está vivenciando, né, com a possibilidade de dons, de percepções. Nós vemos que há, né, grandes cérebros, grandes manipuladores, grandes pessoas que manipulam multidões. Normalmente são pessoas de grande sensibilidade, mas cuja sensibilidade está controlada por forças maléficas. Então, isso não está cuidando de nós, isso não está nos direcionando para a luz, está nos levando ao abismo. Então, escritores, né, que escrevem livros que vão levar a humanidade à degradação. A pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Você escreve um livro, né? Eu nunca li, mas eu vi lá o sucesso que fez, os 50 tons, 1000 tons de não sei o quê. 50 tons de cinza. Não li, porque já sabia disso, né? Mas a maioria das pessoas vão ler, e assim, você não percebe que lendo aquilo, cada imagem que ela descreve, você gera também. Agora, se milhões de pessoas leram aquilo, você, na hora que está lendo, você entra em contato com as imagens que foram geradas, e reforça aquilo em você. Né? E abre a porta para manipulações espirituais. O escritor, né, que manipula, que degrada. Então, assim, a intuição, entre aspas, né, pode vir também de fontes negativas, porque a pessoa, por que Emmanuel diz e insiste que é necessário o amor, que é necessário a fé,
que é necessário o devotamento, porque isto nos leva ao desenvolvimento dessas potencialidades, como a Giovana lembrou, mas controladas pela força do bem, para que nossa tragédia não aumente. Desenvolver a inteligência é ótimo, mas o que nós temos feito com a inteligência? Veja que a inteligência é um dos potenciais, uma dessas forças ocultas que tem na nossa alma. É uma dessas forças. Nós temos muitas outras. Como é que eu sei quais são essas forças? Olha para Chico Xavier. Olha para Eurípides Barçanufo. Olha para os grandes médiuns, para os grandes santos. E você vai ver qual é essa força. Então, você tem, Chico Xavier tinha o poder da bilocação, ele estava aqui, Eurípides também, e podia estar na Europa conversando com alguém. Deixava o corpo aqui, né? Eurípides tem um monte de casos, né? Nós já falamos vários aqui, né? Ele vai fazer um parto. Quer dizer, ele poderia alegar que tem bilocação, né? Eu poderia também falar, ó, estou agora, nesse momento, aí atrás do Daniel. Né? Mas é uma mera alegação que não tem prova. Agora, diferente quando uma pessoa fala, eu fui fazer um parto, e daí a pouco chega o pai procurando ele, né? E ele fala, pode voltar que eu já fiz o parto. Aí ele chega lá, a mulher fala, o seu Eurípides já esteve aqui, você está atrasado. Então é diferente, Padre Pio, Chico, né? Aparece num avião, conversa com o rapaz, depois o rapaz desce do avião e fala, cadê o Chico? Cadê o Chico? Né? Ele nunca tinha subido naquele avião. Então, são coisas, são poderes que estão em nós. Ler a mente dos outros. Né? Para ele lia a mente das pessoas. Ele sabia que estava uma pessoa ali que vinha conversar com ele que tinha assassinado 3. A pessoa não tinha aberto a boca ainda. Padre Pio, a mesma coisa. Eu já falei aqui, né, outras vezes. As pessoas começavam a se confessar e ele falava, o que mais? Ah, não, é só isso. Não, não é só isso. O que mais? Como tinha gente que confessava com ele ainda. Né? Mas tinha que ter coragem para confessar com ele. Né? Você tinha que entrar lá e confessar mesmo. Né? E quando a pessoa não confessava, ele começava a falar, e aquela amante que você tem em Roma? Né? E aquele crime que você cometeu, aquele roubo que você cometeu em tal lugar contra teu amigo tal? E aí a coisa ficava feia, porque ele era bravo. Né? Então, isso tudo são poderes que estão em nós. Então, por exemplo, o Chico pegava um livro na mão e às vezes ele comprava só para ser honesto, porque de pegar na mão ele já tinha lido o livro. Só de pegar na mão. Então, a gente está falando de possibilidades que estão em todos nós. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Jesus sabia o que estava falando, né? Então, quando vem para nós, a doutrina espírita nos lança esse convite, 2000 anos depois do Cristo, para que a gente abra essa perspectiva, mas não mais com a ideia de ter poderes, não mais com a ideia de desenvolver capacidades que nos vão fazer superiores só querer isso, né, desenvolver algo que vai me fazer superior aos outros, já mostra que eu não entendi. Né? E está cheio, as escolas esotéricas, né, por tudo no mundo estão cheias de gente que querem desenvolver poderes. Curso de hipnose, curso de meditação, curso de telepatia, controle da mente, né, e bondade, né, e caridade. Mas a gente é bobinho, né, porque a gente não percebe que desenvolver bondade nos coloca em contato com as forças bondosas do universo. Quais são as forças bondosas do universo? A força divina. Então, a pessoa que tem bondade no coração, ela olha para alguém e fala, ah, fulano, cuidado, não faça isso. Né? Porque ela já começou a ver. Ela começou a enxergar.
Ela começa a ver o futuro, ela começa a ver o que vai acontecer com as pessoas. Ela começa a desenvolver os poderes sem perceber. Porque o objetivo é cuidar dos outros. O objetivo é ser bom. O objetivo é fazer o bem. Então, quando a gente entra pelo caminho da bondade, os poderes são uma consequência, né? Vai acontecer. Não é o objetivo. Eles são uma consequência. O Chico escondia o tempo todo. O tempo todo. Os amigos contam coisas dele que só porque esses amigos contaram nós ficamos sabendo. Então, assim, tinha coisa que ele não tinha como esconder. Aquele perfume, né, que inundava o recinto, perfume de rosas, perfume de jasmim, perfumes que às vezes não tinham semelhança na terra. Ninguém sabia que cheiro era aquilo, era um cheiro, né, maravilhoso. E, às vezes, né, coisas mais conhecidas, éter, né? Sheila foi uma enfermeira, ela sempre se manifestava, né, ou rosas, ou éter. E, às vezes, aquilo caía de, assim, da roupa dele ficar molhada, né, de cair nas pessoas e ficar ali, né, os lenços que ele usava, a roupa que ele usava, a cama que ele dormia lá na casa da dona Nena Galves, por exemplo, ficavam por anos com o cheiro. Então, são coisas que nós vamos chegar lá, mas não adianta eu posso ficar 50 anos meditando e talvez eu produza uma gotinha de perfume. Enquanto que, se eu amar o meu próximo e for cuidar das feridas do outro, né, o perfume vai vir naturalmente, porque ele não precisa ser meu, ele pode ser do alto, dos benfeitores, daqueles que amam aqueles que eu estou ajudando. Então, quando eu não quero nada para mim, eu posso ter tudo. Percebem a nuance? Quando eu não quero nada para mim, aí eu posso ter tudo. Quando eu quero tudo para mim, eu não posso ter nada. Então, tem muita coisa aí, né? Tem pena eu não ter me preparado melhor, tem uma poesia de São João da Cruz, que é belíssima, que dá para entender essa nuance, né? Ele fala, se você quiser alguma coisa, né? Se você quiser, eu vou colocar depois o texto para vocês no grupo, que ele faz essa contradição. Se você quiser ter tudo, né? Não queira nada. Ele diz coisas desse jeito, né? Desse modo. Se você quiser saber tudo, não queira saber nada. Se você quiser tudo compreender, não queira compreender nada. Então, ele vai fazendo umas dicotomias, assim, que é para dizer, olha, há algo superior a tudo isso. Então, gente, existe um universo funcionando, nosso corpo está funcionando, nós não colocamos nada no lugar, está tudo funcionando, está tudo no lugar, está tudo funcionando. Agora, a força que cuida disso tudo, ela está disponível, é um reservatório imenso. Então, assim, comecemos por sentir, esse é o exercício que eu tenho feito, né? Eu não tenho nenhuma pretensão a desenvolvimento de poderes. Tudo que eu tenho tentado é entender quão pequenininho eu sou. É o meu objetivo dessa encarnação. Se eu chegar no fim dela e eu tiver entendido quão pequenininho eu sou e quão grande é meu Pai, eu já dei um passinho. Então, a gente fica brigando, né, para conseguir as coisas, para entender as coisas. Não. É como aquele dia que você está quebrando a cabeça para entender um exercício de matemática, ou de física, ou de química, e você abandona, você fala, não, deixa quieto, depois
Eu trabalhei lá 1 hora, meia hora, 2 horas, chega, né? E aí, de repente, a coisa aparece, né? Então, é isso. Eu acho que Trabalhemos, né? trabalhemos com muito amor, na verdade, né? Não é esforço, é alegria. A gente está aprendendo, está crescendo, e que a gente possa fazer isso. Estar aqui hoje, né? A gente vê que não tem muita gente preparada para isso ainda. Normal, né? Normal. Não existe nada de surpreendente. Né? A gente está tão ocupado com a vida, com a matéria, né? Que a gente ainda não vislumbrou essa dimensão que está diante dos nossos olhos, mas que a gente ainda não vê. Então, para nós que estamos aqui, nós já demos um passinho, né? Nós já andamos um pouquinho, a gente está abrindo a possibilidade de entrar em comunhão com essas forças, de abrir a porta, né, para os nossos entes queridos, de entrar, fazer um esforço para que eles não tenham que sofrer tanto, como disse a Yuri, para vir a nós, mas que a gente possa ir a eles, melhorando um pouco a nossa condição de necessitados, através do trabalho, da oração, do estudo. Mas, aos poucos, nós vamos avançando, né? Então, Oi, Yuri. Eu estava pensando nesse merecimento, né? Como a gente, Emmanuel, né, nesse texto também ele diz que todas essas noções que dignificam a vida humana, todas essas intuições chegam das esferas superiores e não se produzem não por a vontade do homem, mas porque o homem sempre está tornado para a matéria, mas eles se produzem como uma concessão de Deus. Então, como a gente precisa mudar isso, começar a trabalhar para ter esse merecimento de todas essas intuições que podem chegar a nós do alto. Obrigada. Bom, eu acho que por hoje, né, nosso tempo já está se esgotando. Acho que a gente poderia finalizar. Bem? Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, luz divina, sol de amor e bondade, que brilha há milênios para nossas almas pequeninas. O Senhor sempre nos manteve, sempre nos sustentou. Nos alimentamos da luz que o Senhor coloca à nossa disposição. Como o sol que alimenta nosso planeta, movimenta os ventos, as ondas, faz crescer as plantas, germinar os grãos, que nos dá vida, calor. Espiritualmente, o Senhor nos tem sustentado como um sol. E nós, Senhor, começamos a abrir os olhos e vemos entre as nuvens pesadas da nossa ignorância esta luz que começa a clarear nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a tirar as escamas da ignorância, a caminharmos com mais decisão e coragem na direção da luz, a não temermos a claridade que nos mostra a verdade, a acolhermos, Senhor,
a tua bondade, o teu amor. Não há julgamentos, apenas ensinamento. Não há punição, apenas aprendizado. Nós, Senhor, agradecemos. Estávamos mortos e começamos a viver. Caminhávamos nas trevas e começamos a ver. Misericórdia, compaixão é teu nome. Amor infinito. Nós te reverenciamos, Senhor. Porque embora sejamos pequeninos, nós temos a alegria de reconhecer a tua grandeza, que nos fala, de algum modo, de nossa origem, de quem somos, de onde viemos. Receba, Senhor, a nossa alegria. Recebam, amigos espirituais, a nossa gratidão. Nós agradecemos, Senhor. E nos faltarão sempre palavras para dizer o quanto somos gratos pela bênção que temos. Fique conosco, Mestre. Nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.